Chega a 3 o número de mortos em Macaé desde o início dos confrontos na segunda-feira. Em Petrópolis, bebê luta pela vida, enquanto a equipe médica tira férias e plano de saúde quer cumprir burocracias. Corridas, academias, será que ainda dá tempo de ficar em dia com o corpo? Quinta-feira, 11 de janeiro de 2018, está no ar o SBT Cidade. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um jornal, a mais uma edição do nosso SBT Cidade. Você que sempre nos acompanha aqui no nosso programa, muito obrigado pela audiência. E nós vamos começar a edição de hoje falando de imunização. Quase 20 milhões de pessoas devem receber uma dose da vacina fracionada. A meta do governo é que todos estejam vacinados até março contra a febre amarela. A eficácia é a mesma, só muda o prazo de validade. As doses são produzidas aqui no Rio de Janeiro, pelo Instituto Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz. Acompanhe. Daqui saem as vacinas da febre amarela distribuídas para o Brasil e até para outros países. É o maior fabricante do mundo e o único na América Latina certificado pela Organização Mundial da Saúde. No ano passado foram produzidas 64 milhões de doses, uma média de mais de 5 milhões por mês. Diante da ameaça do vírus se espalhar pelas áreas urbanas, houve a necessidade de imunizar um número maior de pessoas. A meta é vacinar cerca de 20 milhões de pessoas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, entre os meses de fevereiro e março. Só com o fracionamento da dose será possível imunizar tanta gente em pouco tempo. E os especialistas garantem que isso não prejudicará em nada a eficácia da vacina. Nós já mostramos em estudos clínicos que essa dose, nessa concentração, é absolutamente suficiente para oferecer imunoproteção à população. A dose fracionada tem validade de 8 anos e a completa dura por toda a vida. A Fiocruz vai distribuir as ampolas com a dose padrão para os postos de saúde e o fracionamento será feito nas unidades com seringas menores do que a da dose integral. Receberão a vacina concentrada apenas crianças entre 9 meses e 2 anos, grávidas residentes em áreas de risco, transplantados e portadores de doenças crônicas e ainda quem for viajar para regiões com histórico de contaminação. Ela não é recomendada, por exemplo, para pacientes imunodeprimidos e pessoas alérgicas ao ovo. E também casos que podem causar reações adversas como febre, tá certo? Raríssimos casos de reações adversas graves, raríssimos. O custo-benefício da vacinação é muito grande. Não podemos descuidar de jeito algum. Agora, lembrando que, segundo a Anvisa, quem precisa ter a vacina para viajar só vale a vacina em dose única, tá ok? E não para de crescer o número de processos contra Sérgio Cabral. A Justiça Federal aceitou novas denúncias e agora o ex-governador já está condenado a mais de 80 anos de cadeia. Responde a um total de 20 ações. Acompanhe aí. A 7ª Vara Federal aceitou 3 denúncias de corrupção passiva feitas pelo Ministério Público em dezembro relativa à Operação Calicut, um dos braços da Lava Jato no Rio. Em uma das ações, que envolve a construtora Oriente, Cabral foi denunciado por recebimento de propina em torno de 1% sob contratos de obras emergenciais na região dos Lagos. Além do ex-governador, também se tornaram réus outras 8 pessoas, entre elas os ex-secretários Regis Fichtner, da Casa Civil, e o empresário Jorge Sadala, sócio do Rio Poupa Tempo. Os dois fazem parte da chamada Gangue dos Guardanapos. Eles estiveram em Paris em 2009, convidado pelo governador do Rio para a famosa festa de entrega da Medalha de Honra, concedida pelo Senado francês ao então governador Sérgio Cabral. De acordo com as investigações, Sadala, que teve uma rápida evolução patrimonial, pagou mais de R$1 milhão aos integrantes do esquema. Já o ex-secretário Regis Fichtner é acusado de aceitar propina de R$1,5 milhão para atender interesses de empresários. Em documentos financeiros da quadrilha, ele aparece com codinomes de alemão ou gaúcho. Os dois negam as acusações. O ex-governador Sérgio Cabral está preso desde novembro de 2016. Condenado em 4 ações, a pena dele chega a 87 anos de cadeia. Eu ainda tenho minhas dúvidas de que este camarada vai ficar
preso aí por pelo menos 30 anos, né? Porque é o máximo de pena. Você pode pegar até 1000 anos de prisão, você fica no máximo 30 aqui no Brasil. Eu duvido que ele chegue a esse tempo todo. Duvido que ele chegue a 10 anos. Vamos ver. Os idosos são as maiores vítimas de golpes de estelionatários, de acordo com o Instituto de Segurança Pública. Desde 2014, o número de ocorrências do tipo não para de crescer na cidade. E atenção, gente, o bairro de Copacabana, na capital, é o local onde ocorre a maioria dos casos em todo o estado. A reportagem é dele, Léo Santana. Veja só. Uma ligação foi suficiente para enganar esta senhora que tem 80 anos e prefere não ser identificada. Do outro lado da linha, um golpista se passou pelo sobrinho dela e pediu R$2.000 para uma emergência numa viagem. Quando ele falou, tia, eu falei, Afonso, a voz era idêntica, era tudo igualzinho, por isso que eu acreditei. Ela fez o depósito e nem desconfiou. Meses depois, caiu em uma cilada diferente quando andava na rua. Uma pessoa veio e me abraçou por trás, perguntando, tudo bem com a senhora, não sei o quê. E quando eu vi, ela tinha levado minha carteira. Cada vez mais os criminosos têm como alvo os idosos. Eles se aproveitam da ingenuidade das vítimas para extorquí-las. Uma realidade preocupante, comprovada pelas estatísticas. Os dados mais recentes mostram que desde 2014 o número de casos de estelionato em que as vítimas são idosos não para de crescer no Rio de Janeiro. Em 2016 foram mais de 11.000 ocorrências. As mulheres caem mais facilmente nos golpes. Isso não é uma coisa tão rara assim. É importante para as pessoas terem um alerta também, né, de que isso é frequente, para orientar as pessoas, orientar os acompanhantes e estar alerta para que isso não é uma coisa tão rara assim. Copacabana chama muita atenção, é um bairro com uma população idosa muito alta e com uma de faixa de renda mais elevada do que o resto da cidade. Então tende a ser uma vítima mais... ali tem um conjunto, né, de oportunidades mais forte. As ligações muitas vezes são feitas de dentro de presídios. As quadrilhas especializadas também se utilizam de outras estratégias, como abordar a vítima na saída de bancos. Sabe aquele ditado, não confiar em estranhos? É a melhor maneira de se proteger. Eu acho que a prevenção tem um papel fundamental. Olha, não sei porquê, mas não tenho pena nenhuma de bandido. Muito menos de bandido que se aproveita da ingenuidade de um idoso. Muito menos. Intervalo rápido, eu volto já com outras informações. Continue com a gente. Estamos de volta, vamos a Petrópolis, onde um bebê, desde que nasceu, aguarda por uma cirurgia para poder se alimentar bem. A família tem plano de saúde, mas a burocracia para a realização do procedimento tem sido grande. Para piorar a situação, o médico responsável informou que a cirurgia ainda não pode acontecer porque a equipe está de férias e o relógio para essa criança não para. Veja só. A falta de solução do plano de saúde para o bebê recém-nascido se alimentar melhor está revoltando os pais. Não gostaria de estar sentindo isso que eu estou sentindo, não. O pequeno Frederico, de pouco mais de 2 meses, nasceu com o frênulo da língua curto, ou seja, ele tem língua presa. E isso dificulta a amamentação. Ele fica com fome e tenta puxar, só que ele não conseguia fazer o movimento da língua. O bebê precisa passar por uma microcirurgia. A família tem plano de saúde, mas a solução para o problema está demorando chegar. Nós fomos na Unimed hoje de novo, né, pedindo a liberação, então é uma burocracia enorme. A criança nasceu no dia 21 de outubro e 2 semanas depois a família notou que havia algo de errado. A partir daí eles decidiram procurar um especialista e só conseguiram marcar uma consulta para dezembro. O médico constatou a necessidade da cirurgia, mas disse que ela só poderia acontecer em março porque a equipe está de férias. Liguei para saber quando que a gente pode marcar e a equipe está toda de férias. Só podem fazer em final de fevereiro e início de março. Sem conseguir se alimentar direito, o bebê fica estressado e não consegue dormir. A noite toda em claro, ele mamando um pouquinho, picado, dorme 20 minutos, acorda de novo, pede mamado de novo. Independente de Natal e Ano Novo, o hospital não é para fechar, né? Então isso é uma coisa assim que me revolta mesmo. Então, quer dizer que os médicos, os bonitões, estão de férias, viajando, passeando, e a criança, que é a paciente, que se dane.
Espero que esse hospital dê jeito nessa situação, porque essa criança não pode ficar sem atendimento. E olha, situação tensa na cidade de Macaé, gente. Morreu mais uma pessoa durante uma troca de tiros que aconteceu na noite de ontem, dessa vez no limite entre Carapebus e Macaé. Com ela, chega a 3 o número de mortos desde o início dos confrontos lá na segunda-feira. A polícia continua a busca por traficantes em toda a região. Pode rodar. Nas comunidades onde houve uma intensa troca de tiros, as escolas amanheceram abertas nesta quinta-feira para a realização de matrículas. Os ônibus voltaram a circular normalmente dentro das comunidades. Mas apesar da retomada das atividades na cidade, as operações policiais ainda continuam com o reforço de 100 agentes da Polícia Militar em terra e 2 aeronaves. Um veículo blindado também é usado na Operação Enfrentamento. A ação, que está em andamento, já tem resultados. 6 bandidos foram localizados ontem à tarde pelo grupamento aeromóvel durante um sobrevoo pela Restinga de Carapebus, município que faz divisa com Macaé. Além deles, um outro homem também foi preso graças a uma informação anônima recebida pelo Disque Denúncia. Ferramenta importante no combate ao crime. O delegado da Polícia Federal em Macaé acredita que o trabalho entre agentes e moradores é essencial. Ele criou um WhatsApp para atender denúncias. É responsabilidade de todos, né, colaborar e participar. Não adianta a gente só cobrar do poder público constituído, seja em que nível for, municipal, estadual, federal. Instituímos o WhatsApp da Polícia Federal em Macaé, o Disque Denúncia. Anonimato está garantidíssimo, as pessoas não precisam se preocupar com absolutamente nada. Desde o início do confronto, 3 pessoas foram mortas. Entre elas, o cabo José René Araújo, de 35 anos. Outras 5 foram baleadas. E olha, Macaé é um alerta para toda a região norte e região dos lagos e litorânea também, tá? A gente tem a presença de comunidades com tráfico em Rio das Ostras, que é bem próximo a Macaé. Temos problemas em Búzios, temos problemas em Cabo Frio, Araruama, Saquarema. Você imagina se o crime estoura mesmo aí uma invasão em toda essa região? Pois é preciso de um plano de segurança para o interior, ninguém faz. E olha aí, exclusivo, Polícia Civil faz mega operação para prender bandidos acusados de roubo de cargas. A quadrilha agia principalmente na Avenida Brasil. O bando escolhia a mercadoria que roubava e chegava a dispensar cargas que tivessem valor menor que R$60 mil. A reportagem é do Jackson Silva, veja só. Homens da Coordenadoria de Recursos Especiais entram no Complexo da Pedreira ainda na madrugada. Um veículo blindado abre caminho para facilitar a ação da polícia. O cerco começa por terra e no céu. Os morros da Quitanda e Lagartixa também são ocupados pelos agentes. Mais de 200 policiais civis participaram da mega operação para cumprir 25 mandados de prisão e o mesmo número de busca e apreensão. Entre os procurados estão 3 receptadores. A ação foi para combater o roubo de cargas em diferentes pontos do estado. Na Pavuna, um homem foi preso. Ele estava nesta casa no Parque Colômbia e recebeu a voz de prisão. Perto dali, mais um preso. Carlos Alberto estava foragido da justiça. Ele era procurado por homicídio. Foram 4 meses de investigação até a polícia identificar os integrantes de várias quadrilhas. Os bandidos são de diferentes facções criminosas, mas todos têm um só objetivo: lucrar com o roubo de cargas. A gente sabe que eles são ousados, né? Durante as investigações nós conseguimos constatar que eles escolhem a carga pelo valor, chegam a dispensar cargas de valor abaixo de R$60 mil. Então a gente percebe que eles visam cargas de valor elevado. Os criminosos, eles encontram tanta facilidade para manter o negócio deles, porque infelizmente a gente sabe que nossa polícia não tem infraestrutura, o governo não investe para investigação e prender esses vagabundos, que eles acabam aí escolhendo agora os produtos. Não, essa carga vai embora que eu não quero mercadoria cara. Dá tempo de fazer tudo isso, ninguém vê. E a gente vai para o rápido intervalo, mas volta já com outras notícias para você. Continue aqui com a gente. Seguimos com mais notícias aí para você de todo o estado. E olha, o verão chegou e todo mundo quer ficar com o corpo em dia para se exibir o corpão aí ao ar livre, nas praias, piscinas, nas cachoeiras. Assim, o movimento nas academias e clínicas de estética nessa época aumenta bastante, em até 30%, para vocês terem uma ideia. Vamos acompanhar agora na reportagem do repórter Carlos Miranda, veja aí.
Todo mundo quer deixar o corpo em dia para o verão e, por isso, nessa época, as academias ficam lotadas. No verão, a procura pela academia ela aumenta em torno de 20% a 30%. Mas essa caminhada é longa. A musculação, por exemplo, leva pelo menos 3 meses para começar a apresentar resultados. E o aluno precisa ter uma vida regrada, com exercícios regulares e boa alimentação. Cristina foi incentivada pelo filho a entrar na academia. Quer perder peso, mas sabe que isso deve ser feito com calma. Devagar e sempre a gente vai chegar lá, eu vou chegar lá. Não existe receita mágica. O professor explica que emagrecer com saúde leva tempo, mas dá algumas dicas. Às vezes uma boa alimentação, realmente um treino bem feito, bem executado pelo aluno, uma boa noite de sono, isso tudo vai influenciar bastante nos resultados do aluno. Para dar uma forcinha ao corpo, tem muita gente que também procura as clínicas de estética. Elas oferecem métodos que aceleram a perda de medidas. Aqui nesta clínica de estética do centro de Petrópolis, eles oferecem a lipoescultura gessada, onde o paciente recebe produtos ortomoleculares que são aquecidos por meio de uma manta térmica. Desta forma, ele desintoxica o corpo e perde medidas. Vânia veio em busca do procedimento e conta que ficou satisfeita com o resultado. E como já estou na 5ª sessão, o resultado está sendo bem melhor. Eu já posso colocar aquele vestidinho, já posso colocar aquele short que eu queria. De acordo com a gerente, o movimento aqui também aumenta mais de 30% no verão. Busca de um resultado mais rápido, né, para o verão. Todo mundo quer estar bonito no verão. Verdade. Olha, eu confesso que eu sou um desses aí. Acabei de me matricular na academia ontem, mas não é buscando o corpão pro verão, não. É porque eu estou precisando, né? Imagina, a criatura pesar aqui 100 quilos, pelo amor de Deus. Mas nas praias de Macaé vai ter gente que, para ficar malhado, fazendo ginástica lá na areia, vai ter que desembolsar algum valor. Vou te explicar. É que um projeto de lei na cidade pretende aí taxar a utilização das faixas de areia para a prática de atividade e eventos. Quem vai contar pra gente é o repórter Lua Santos. Acompanhe. Não é de hoje que a prática de exercícios físicos nas praias virou algo comum em muitas cidades. Afinal, quem não quer ficar em boa forma treinando do ladinho da água? Felipe é personal em Macaé. Há 3 anos ele dá aula nas areias e tem benefícios. A gente utiliza a praia como um grande espaço para a prática de atividade física, né? Tanto a parte da areia quanto da orla mesmo, né? Para fazer caminhada, corrida. E normalmente utiliza a areia para fazer o circuito funcional. É uma prática assim ao ar livre, né? Isso já traz um benefício muito grande. Tem pessoas que não gostam de fazer atividade em locais fechados, né? Então o próprio bem-estar, o próprio ambiente já favorece muito a prática. Atualmente, os professores não pagam taxas por utilizar o espaço. Isso até o momento. É que existe um projeto de lei na Câmara Municipal que, se aprovado, os instrutores irão pagar tributos para utilizar o local com os alunos. A autoria é do vereador Júlio César. A igualdade de direito de todos, né? Porque como que você pode cobrar uma taxa do vendedor ambulante e você não ter a mesma... fazer com que os demais que usam aquele espaço passem a ter a mesma responsabilidade. Então, nós entendemos que o direito tem que ser igual para todos. Quem não aprovou nem um pouco a ideia são os profissionais da área. A gente já paga tanto tributo hoje em dia, né? E a gente utiliza a praia, o espaço público, até como uma forma de a gente, né, ganhar vida e tudo. E hoje eles estão querendo tarifar a utilização da areia, daqui a pouco eles vão querer tarifar quem utiliza a praia, quem utiliza a calçada, enfim, eu sou contra esse projeto. O projeto de lei seguirá agora para o plenário da Câmara. A previsão é que socorra logo após o recesso parlamentar. É uma cidade, né, que ao invés de estimular a prática de esportes, por se tratar de uma região litorânea, por se tratar de faixas de areia aí para qualquer prática, você pode ter ali o futebol de areia, vôlei, várias outras atividades, quer taxar, quer cobrar para a população pisar na areia e fazer atividade física. É na contramão, né, Macaé? É na contramão. Já não basta os royalties de petróleo, que você já não investe em nada disso aí? Tá legal, gente? Olha só, época de férias, todo ano os hemocentros sentem aí a redução do número de doações. O pedido é que as pessoas que estejam nas suas cidades aí vão doar sangue aí até os postos de doação. Quem fala sobre isso agora com a gente é a Juliana Guimarães, lá da redação novamente, no Litoral. Ju, conta pra gente quais os locais que estão com baixa e precisando de doação de sangue.
Boa noite a todos. A situação no Banco de Sangue Santa Teresa, em Petrópolis, de acordo com a equipe de captação de lá, é realmente desesperadora. Para vocês terem uma ideia, eles precisariam de uma média de 80 doações diárias para manter um estoque considerado seguro. Acontece que nesse período, essa média chega a cair 50%. Isso porque, nesse período, nessa época, muitas pessoas estão viajando, estão curtindo as férias e, em contrapartida, o número de acidentes nas estradas cresce bastante. O Banco de Sangue de Petrópolis, ele atende as vítimas de acidentes na BR-040. Isso faz com que fique muito mais difícil manter o estoque em dia. Aqui na região dos lagos, a situação não é diferente. O Hemolagos atende aos 9 municípios da região e também enfrenta quedas no seu estoque. Eles precisariam receber 20 doações por dia, mas tem dias que só recebem 4. Lembrando, Salu, que com apenas uma doação é possível salvar até 4 vidas. O Banco de Sangue de Petrópolis fica no Hospital Santa Teresa, no bairro Bingen, e o Hemolagos fica em Cabo Frio, na rua Barão do Rio Branco. Tá legal, Ju? Obrigado aí pelas informações. Então, gente, o negócio é esse. Vamos doar. Hoje você está doando, amanhã você pode estar precisando, né? Acabou? Já terminou? Que pena! Passou rápido. O SBT Brasil já está aqui, olha, coladinho, batendo a porta para te informar sobre os assuntos do nosso país e do mundo. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, na sua sexta-feira. Bira, solta o WhatsApp aqui. Tchau e até amanhã.